Questão de número 3, garotos e garotas. Essa é uma questão de filosofia e é um clássico do Enem, que é uma questão que trata sobre ética. Sobre o debate ético. E aí eu quero só rapidinho dizer para você que, falando filosoficamente, há uma diferença entre ética e moral. As duas palavras, a princípio, elas têm origens e significados parecidos. Por exemplo, ética vem do grego ethos. E o ethos seria a casa da pessoa, o local onde a pessoa vive. Se você ler um texto científico, por exemplo, de ciências humanas, e alguém falar assim, o ethos de determinado povo, o ethos de determinada sociedade, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o contexto no qual determinada sociedade vive, o contexto no qual determinado povo expressa-se. Essa é a ideia do ethos. E já moral é uma palavra que vem do latim e significa morada, vem do latim morales. Ética, literalmente, é um tipo de conhecimento que está fundamentado na razão e tem a pretensão de apresentar princípios através dos quais seja possível propor um conjunto de ações universais e atemporais para reger as ações humanas. Então a ideia é assim, o que é ética? Ética é um conjunto de princípios que tem o desejo de validar como certo ou errado, bom ou ruim, um conjunto de ações de determinada sociedade, não apenas de uma determinada sociedade, mas de toda a humanidade, universalmente, em todo o tempo. Já a moral, ela é diferente. A moral, ela tem como fundamento a tradição. A moral, ela tem como fundamento também a ideia da regionalidade. Ela vale em uma determinada região. E a moral, ela é também temporal. Ela vale para um tempo específico. Por exemplo, eu posso falar de uma ética brasileira do século XVI, que será diferente de uma ética brasileira. Desculpe. Eu posso falar de uma moral brasileira do século XVI, que é diferente de eu falar de uma moral brasileira do século XX, porque a moral temporalmente muda. Eu posso falar de uma moral do Nordeste e de uma moral do Sudeste, de uma moral do Sul, de uma moral da América Latina e de uma moral da Europa, porque são morais de ordem regionais. Isso quer dizer o quê? Que existem coisas que eu posso fazer no Brasil que não se faz em outro lugar. Carnaval. Carnaval do Brasil é a instituição do estado de exceção durante 5 dias. Durante 5 dias você pode andar de roupa de baixo no meio da rua, não tem problema nenhum. Durante 5 dias você pode jogar comida dos outros, apesar de o pessoal passar fome, mas não tem problema nenhum. Durante 5 dias você pode ouvir música no mais alto volume, não tem problema nenhum. Mas depois dos 5 dias o Brasil volta ao normal. Tudo certinho, tudo correto, tudo do jeito. Isso é uma moral que existe para um determinado tempo. Já a ética não permitiria isso. A ética é um conjunto de princípios que eles têm a pretensão de serem atemporais e universais, sempre fundamentados na razão. Aí diz-nos assim o nosso enunciado a partir desta nossa introdução. A necessidade de conviver em grupo fez o homem desenvolver estratégias adaptativas diversas. Darwin, no estudo sobre a evolução e as emoções, mostrou que o reconhecimento das emoções primárias, como raiva e medo, teve um papel central na sobrevivência. Estudos antigos e recentes têm mostrado que a moralidade, ou o comportamento moral, está associado a outros tipos de emoções, como a vergonha, a culpa, a compaixão, a empatia. Há, no entanto, teorias éticas que afirmam que as ações boas devem ser motivadas exclusivamente pelo dever. Atenção, a sua questão vai ser respondida a partir desse parâmetro final aqui, desse período final. Há, no entanto, teorias éticas que afirmam que as ações boas devem ser motivadas exclusivamente pelo dever e não por impulsos ou emoções.
essa teoria ética é? Então, essa nossa questão é uma questão muito enriquecedora, porque ela vai tratar sobre os modelos éticos existentes. Existem alguns modelos éticos. Quando eu falo de ética, não dá para falar apenas no singular, eu tenho que falar de éticas, porque existem modelos éticos para tentar explicar a realidade. Aqui no seu exercício, existem 5 proposições, 5 teorias éticas diferentes, muito interessante a gente pensar. Vamos começar de baixo para cima, tentando entendê-las, especificamente cada uma delas. Vamos falar da ética teleológica. O que é a ética teleológica? Telos é uma palavra grega que significa fim. O que é uma ética teleológica? É uma ética segundo a qual o valor de determinada ação será medido a partir do fim que se atingiu, do fim que se obteve, do fim que se chegou. Eu não posso obter, eu não posso pensar numa ação validada a partir de um princípio universal. Mas antes, é uma ética, uma ação que é validada a partir do efeito que ela causou. Nós chamamos que esse é um tipo de ética consequencialista. Ou seja, uma ética que se fundamenta na consequência da ação. Por exemplo, mentir é certo? Diria um ético teleológico. Para que você vai mentir? Não, é porque minha mãe está com câncer e ela perguntou para mim se ela está mesmo com câncer ou não. E o câncer dela é terminal, o médico disse que ela vai ter apenas 1 semana de vida. O que eu devo fazer? Diria um ético teleológico. Dizer para ela a verdade vai fazê-la melhor? Alguém diz, não, porque ela vai sofrer muito e não vai conseguir fazer mais nada. Então minta. Porque mentir vai fazer bem a ela. Mentir vai trazer a ela felicidade. Mentir vai aumentar, maximizar, por exemplo, a felicidade dela. Então, diga a ela que ela não tem câncer. A ideia é mais ou menos essa. Por exemplo, se você perguntasse a um ético teleológico, alguém que defende uma ética teleológica, é correto matar? Diria alguém da ética teleológica. Você vai matar para quê? Não, é porque é um indivíduo que está com a arma na minha cabeça e o único jeito que tenho é de defender-me, mas nessa defesa necessariamente eu vou matá-lo. Num ato de defesa pessoal, num ato de preservação da minha vida, eu terei de matá-lo. Diria um ético teleológico, mate-o. Ele é um criminoso, ele é um bandido, está fazendo algo errado. Apesar de você fazer algo que teoricamente pela legislação seria errado, mas aquilo é por legítima defesa, isso poderia ser feito. Isso é uma ética teleológica, que pensa no fim, ela é uma ética consequencialista. Vamos no segundo exemplo, é uma ética contratualista. O que é uma ética contratualista? Opa. Quando fala de contratualismo, você lembra pelo menos de 3 pessoas. De quem que você lembra? Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. Eles são majoritariamente os pensadores contratualistas mais citados na prova do Enem. O que é uma ética contratualista? É uma ética que parte desse princípio. Qual é o princípio desses autores? É que a sociedade ela é formada a partir de um acordo. Ou, se você quiser, de um contrato. E a partir desse contrato, todas as ações são movidas, são regidas. E aí você tem a ideia, por exemplo, de que a sociedade acordou que não se pode mentir. Se a sociedade fez um acordo que não se pode mentir, então ninguém vai mentir. A sociedade fez um acordo que não pode matar, então não vai matar. E vai se seguir o acordo e ponto final. O acordo é a coisa principal. O acordo é o que tem que ser feito. A gente chama isso, esse tipo de ética, é uma ética principiológica. Ou seja, diferentemente da ética consequencialista, que espera a consequência, teleológica, que espera o fim, essa ética contratualista, ela é uma ética que parte de um princípio. E esse princípio aqui está posto a partir do quê? Do acordo. Faz-se um acordo e a partir do acordo, cumpre-se o acordo. Evidentemente que tem um problema nesse tipo de ética. Qual é? É que se a pessoa quebrar o acordo, se ela não seguir o acordo, se ela não concordar com o acordo, se não concordar, alguém diria, ele não pode participar da sociedade, ele tem que sair. Ele concordou, mas não cumpriu, então ele será punido, diria um contratualista. Mas qual é a força dessa ética? Alguém diria, é de fato o acordo.
Terceiro tipo de ética apontado aí na sua questão é a ética utilitarista. O que defende uma ética utilitarista? Ela defende maximizar o bem, o prazer, aquilo que for útil e minimizar o quê? A dor, o sofrimento. Essa é a ideia da ética utilitarista. Como é que funciona a ética utilitarista? Uma ação será medida e será pesada a partir da seguinte constatação. Ela está aumentando a felicidade, o bem, o prazer do maior número de pessoas possíveis e diminuindo a dor e o sofrimento do maior número de pessoas possíveis, essa ação é correta. Por exemplo, eu queria andar no meu carro, no meu Fusquete, a 180 km por hora. Adoro o vento no meu cabelo, aquele quebra-vento aberto, aquela zoada, aquele som, acho maravilhoso. Mas se eu andar a 180 km por hora dentro de um Fusca, além da possibilidade de explodir o motor do meu carro, eu corro o risco de atropelar alguém. Então, apesar de eu ficar frustrado, mas será apenas uma pessoa, o bem-estar social será muito maior. Então, não devo andar a 180 por hora, e sim a 40, a 20, talvez é isso que eu devo fazer. O que é uma ética utilitarista? É daquilo que é útil. Por exemplo, você tem um indivíduo que está amarrado no trilho, o pica-pau amarrou ele no trilho, e vem passando um trem, o trem tem 100 pessoas e tem uma pessoa amarrada, não tem como tirar essa pessoa, o único jeito é jogar uma pedra para descarrilhar o trem e morrer as 100. O que você faz? Mata uma pessoa ou joga pedra e faz o trem descarrilhar? Aumenta a felicidade do maior número, diminui o sofrimento do maior número. Infelizmente, uma pessoa tem que morrer. Agora vamos supor que o mundo está sendo atingido por um vírus zumbi e acontece que o único cientista que sabe a cura do vírus zumbi está amarrado lá dentro do trilho. O que acontece? Esse indivíduo vai precisar necessariamente do quê? Vai precisar ser salvo. Então é melhor matar 100 pessoas para salvar 7 bilhões do que matar um que vai fazer com que 7 bilhões morram depois. Então, essa é a ética utilitarista. B, uma ética das virtudes, uma ética eudaimônica. Essa é uma ética aristotélica. É uma ética segundo a qual o objetivo é atingir a felicidade. É também uma ética que nós chamamos de eudaimônica. É uma ética que produz, que aumenta o bem das pessoas, o bem-estar das pessoas, no caso, a felicidade. Essa é uma característica de uma ética antiga, que é a ética de Aristóteles. Aristóteles defende, então, que onde está a ação correta? A ação correta está em que cada coisa faça aquilo para a qual nasceu. Eu poderia comer este giz, mas não é para isso que este giz existe, nem o meu organismo existe para comer giz. Então não será uma ação boa. Mas, por exemplo, eu posso escrever com esse giz. Então ele nasceu para isso, isso é uma ação boa. Todas as coisas têm uma finalidade, uma causa final. Elas nasceram para. E o homem, qual é a causa final do homem? A causa final do homem é a felicidade. Toda ação que produz a felicidade do indivíduo e da coletividade é uma ação boa, deve ser levada em conta. Por fim, garotos e garotas, é a chamada ética deontológica. Deontológica. O que é uma ética deontológica? É uma ética daquilo que deve ser. É uma ética do dever. O que é uma ética deontológica? É uma ética que defende a necessidade de colocar um princípio básico, um princípio elementar para determinadas ações, para determinado tipo de atitude. Por exemplo, uma ética principiológica, é uma ética do dever. A ética deontológica é um exemplo de um argumento, de uma lei, de um princípio. Não mate. Não mate. Por quê? Porque a vida humana é um bem em si mesmo. Por isso não se deve matar jamais. Em hipótese alguma, deve-se matar.
A ética deontológica ela é caracterizada por uma frase do Kant, Immanuel Kant, por isso é também chamada ética kantiana, onde o Kant criou o chamado imperativo categórico. E o que é que diz o imperativo categórico? Age de uma tal maneira que tua ação se torne uma norma universal. Traduzindo, só faça aquilo que todo mundo pode fazer. Se todo mundo puder fazer o que você vai fazer, então faça. Essa é a ideia específica do nosso querido Kant. Partindo dessa explicação que quase não acaba, meninos e meninas, a nossa questão, o problema é a teoria ética, cujas ações devem ser movidas pelo dever e não pelo impulso, a alternativa A, a ética deontológica. Alternativa A, alternativa correta da terceira.